recebendo ou pagando para trabalhar? Com certeza, isso é um questionamento que você que está aí do outro lado deve fazer a você mesmo. E é simples de entender essa situação. Você precisa saber quanto você tem que ter para viver a sua vida e quanto você está ganhando. Então, pegue quanto você está ganhando, faça uma subtração, tire o valor que você precisa para você viver e veja realmente quanto sobra. A partir do momento que você entende quanto sobra, você precisa saber que pode aparecer alguns contratempos aí dentro dessa situação e comprometer ainda mais um pouco desse valor. Ponto. Mas daí então, vamos pensar que você consiga guardar aí a maior parte dos meses esse valor aí. R$ 1.000, tá? Então, isso é uma suposição. Se você conseguiu guardar aí R$ 1.000, chegou lá no final do ano, depois de 12 meses, você tem 12 mil. Aí você precisa começar a entender o seguinte: 12 mil reais vai fazer com que você alcance os seus sonhos e os seus objetivos daqui a quanto tempo? Se o seu sonho custa 120 mil, você guardando 12 mil por ano vai demorar 10 anos. Agora, se custa um pouco mais, então vá fazendo as contas. Eu não sei quanto custa porque as pessoas são diferentes e elas têm aí sonhos e objetivos diferentes. A única coisa que eu sei é que muitas pessoas têm o sonho de ter a casa própria no Brasil. Um país realmente que a maior parte das famílias acabam vivendo uma vida muito simples, então algo que era para ser, na verdade, um direito de todos, acaba sendo um sonho. Isso é, na verdade, uma coisa, não vou dizer engraçada, mas é uma coisa muito chata que acontece realmente no nosso país. A maior parte das pessoas não tem direito ao básico. Mas, enfim, voltando aí dentro desse contexto, qual é o valor realmente dessa casa que você gostaria de ter? Né? Ah, mas eu não gostaria de ter uma casa, eu gostaria de ter um carro, eu já tenho uma casa. Enfim, faça conta. Se você guarda 1.000 por mês, você vai ter aí no ano esse valor de 12 mil reais. Daqui 10 anos, 120. Ah, não, mas tem juro, não sei o que, tá bom. Por melhor que seja aí os juros da sua aplicação, eu tenho certeza que o valor não vai ser tão significativo assim. Mas não vamos entrar nesse mérito aí, porque isso não é papo nem assunto para agora. O importante com isso, com essa ilustração, é que você entenda que você precisa, claro, poupar para você alcançar aí os resultados que você deseja, né? Adquirir aquilo que você realmente quer. Mas isso leva tempo. E muitas pessoas acabam, na verdade, querendo algo que é muito maior do que isso que elas estão conseguindo poupar. E elas acabam acreditando que, de certa forma, isso vai acontecer na vida delas. E não vai acontecer, porque o que acontece? Tudo é matemática. Se a gente está falando que no final do ano você guarda 12, no final de 10 anos você tem 120 mil. Se você guardou 1.000 por mês, né? Então, esse valor, na verdade, não vai contribuir aí para você alcançar aí alguns objetivos que são muito maiores. Por exemplo, imagine você que a casa que você deseja na beira da praia, ela custa 500 mil reais. Então, se ela custa 500, você já vai precisar aí de quanto tempo? Se a cada 10 anos você consegue guardar 120, talvez você precise, não estou contando juros, tá? Você precise de quanto tempo? De 30, 40 anos para você conseguir esse valor? Né? Eu sei que não é isso, eu só estou arredondando aí de forma, não é isso, né? Quem quiser aí fazer na calculadora, no celular, pode fazer a conta. Mas dentro desse contexto, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, o que as pessoas querem, nem que elas vivessem 2, 3 vidas guardando o que elas estão guardando, poupando o que elas estão poupando, elas não conseguiriam ter. Agora, é claro que se você tem uma reserva, por exemplo, e aparece uma oportunidade amanhã, você constrói uma oportunidade amanhã e você começa a entender que o negócio é bom e você tem uma reserva, você tem um dinheiro para poder alavancar aí esse seu negócio. Isso pode sim fazer uma diferença, mas aí não estamos falando do seu emprego, tá? Então, para aqueles que têm um sonho maior do que o valor que elas podem poupar aí com o trabalho delas, é melhor que elas comecem a entender que vão precisar realmente mudar o rumo da vida delas, né? E também entender que, às vezes, você está aí ganhando 3 mil reais,
né, numa cidade grande. Olha só uma outra situação. Você está ganhando R$ 3.000 na cidade grande e tal, só que o seu custo, por exemplo, para chegar no emprego é 500, quer dizer, de 3 já foi para 2.500. Aí você precisa pagar uma van para alguém estudar aí da sua casa, né, seu filho, para ir para o colégio. Aí você já paga mais R$ 500, quer dizer, já ficou 2. Aí a sua esposa trabalha, ela ganha mais 2, quer dizer, ainda tem 4. Só que dos 2 que ela ganha, ela gasta 300 para o transporte. Depois tem mais um lanchinho na rua, tanto você quanto ela. Depois tem mais uma cervejinha final de semana. Depois tem mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Enfim, limpando tudo, limpando os valores, subtraindo tudo, acaba muitas vezes nem sobrando nada. Por quê? Porque os preços estão cada vez mais elevados e a deflação também vem atacando. Então hoje são duas situações aí a nível de preço aí nos mercados, né? Então vamos lá. A primeira é uma deflação, que faz com que o peso vá diminuindo, né? Muitas vezes na mesma embalagem. Então você nem percebe isso. Mas o que antes era vendido com 1 quilo, agora é com 800, 700 gramas. Quando não menos. E o preço se mantém o mesmo. E você faz tempo já que está sendo enrolado com essa situação, né? E daí então você não percebe que o preço foi alterado, mas o volume foi alterado, né? E também muitas vezes assim, o volume diminuiu e o preço subiu. Aí quer dizer, aí o prejuízo é vezes 2. Bom, mas enfim, você tem essas duas questões contra aquilo realmente que você ganha. E daí então você acredita que aonde você está é uma melhor opção. Você talvez pode fazer uma mudança, isso são possibilidades, diminuindo o seu custo de vida e tendo mais qualidade, né, aí para você. Por quê? Porque você pode, por exemplo, você mora na cidade grande e você tem esses custos, entre outros, eu sei. Mas você pode, por exemplo, ir para uma cidade menor, uma cidade que você conhece. Você pode, talvez, ir para perto dos seus pais, morar aí na roça, no campo, né? Ter ali uma criação, ter algum tipo de plantação que possa ajudar aí na sua mesa. Enfim, você deve pensar em criar aí uma alternativa o quanto mais inteligente para você. E é claro que não existe uma receita pronta para todo mundo, mas o barato do negócio é você realmente começar a pensar quais são aí as possibilidades, as iniciativas que você pode ter para viver uma vida melhor, né, com mais resultado e menos esforço. Porque quando você faz isso, você acaba melhorando demais aí a sua saúde. Imagina, você não ter mais que estar se sacrificando tanto. Talvez trabalhando meio-dia numa outra região, você consiga suprir as necessidades da sua casa. Ou talvez também mudando, não trabalhando como funcionário com a sua carteira de trabalho registrada, trabalhando como, às vezes, fazendo aí, prestando serviço, né? Você pode também fazer aí uma mudança com relação a isso, ir trabalhar por conta. Existe hoje uma deficiência muito grande aí no mercado de trabalho, onde a maior parte das pessoas acabam não encontrando outras pessoas para prestar serviço. Por exemplo, pintar uma parede, fazer uma parte elétrica, né? Rebocar uma parede, fazer um encanamento, desentupir um encanamento, enfim. Talvez fazendo esses serviços extras, né? Você consiga ganhar mais numa cidade pequena do que, na verdade, trabalhando na cidade grande da forma a qual você vem trabalhando. E eu não estou te incentivando a fazer isso. O que eu estou dizendo é que são possibilidades e você deve começar a entender aí essas possibilidades para realmente saber se isso vai ser bacana para você ou não. Mas antes, faça um teste, né? Vá até o local realmente que você conhece, que você acha que é interessante, faça uma pesquisa, converse com as pessoas, comece a entender se isso realmente vai te auxiliar ou não. Vá lá no mercado, veja como que é o preço realmente, né, das coisas, veja se você realmente vai ter um custo de vida mais satisfatório. Tá? Compensa sim fazer isso. E muitas vezes você deve entender que dá para fazer mais com menos. Tá? E é claro que se você hoje passa a ter um tempo maior e dedica esse tempo para criar aí uma outra fonte de renda, você pode ter duas fontes de renda ao invés de uma só, que é trabalhando registrado. E quando você tem duas fontes de renda, a probabilidade de você ir melhorando a sua vida, claro que é muito maior. Então hoje existem várias possibilidades. Você pode, por exemplo, muitas vezes você pode estar trabalhando num emprego, né, num determinado horário do dia e depois
num outro horário, você pode estar utilizando aí tanto para prestar serviços, como estou dizendo, esse tipo de serviço de manutenção, mas você pode participar aí de alguma prestação de serviço com relação aos aplicativos, né? Existe tanto os aplicativos de mobilidade, quanto também esses aplicativos que precisam de entregadores, né, de pessoas para fazer aí as entregas. Mas, fora isso, você pode trabalhar aí de diversas formas na internet também, né? Você pode criar uma alternativa aí na sua casa, por exemplo, fazer bolo, salgado, alguma coisa assim, né? Você precisa estudar as possibilidades. Mas o que, na verdade, eu estou dizendo é que muitas vezes você que está aí do outro lado, trabalhando, levantando cedo, chegando tarde, não faz contas do que realmente está acontecendo com você. Você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta, e isso é muito prejudicial, porque você vai perder o seu tempo, você vai estar trabalhando por durante muito tempo para resultado nenhum. E eu entendo que muitas pessoas foram, na verdade, educadas para trabalhar a vida inteira e conseguir uma aposentadoria, mas detalhe, elas não foram instruídas a saber que muitas vezes o dinheiro que elas vão receber aí com uma vida de trabalho na aposentadoria não vai pagar nem o custo dos remédios que elas vão precisar para curar aí as doenças que elas mesmas causaram com relação a essa vida de trabalho, essa vida de correria, essa rotina ruim. Então, pare agora, faça uma reflexão, realmente comece a entender se realmente isso está valendo a pena ou não. E se não estiver valendo a pena, você precisa sim criar aí outras iniciativas. Precisa pensar em oportunidades, precisa começar a estudar aí o que você pode fazer com o que você tem e começar algo novo o quanto antes, para que você realmente não dissolva a sua vida, não se acabe, porque você, na verdade, deve, antes de mais nada, se valorizar e entender que o seu tempo, na verdade, não tem preço, ele tem valor. Porque você não consegue sequer amanhã comprar mais 10 minutos de vida, 30, e lembre-se que a vida tem começo, meio e fim. Então dê mais valor para você, dê mais valor para o seu tempo, comece realmente a buscar mais qualidade de vida e pense no que eu estou dizendo. Muitas vezes você não estará recebendo para trabalhar, e sim pagando para trabalhar e, detalhe, ainda levando toda a sua saúde e integridade embora. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço, fui.